Bom dia! Estamos aqui domingo, primeiro dia da semana, preparando para a Saga dos Eneados que começa amanhã. Se você se inscreveu, então está tudo certo. Amanhã você vai receber no grupo de WhatsApp, você vai receber o seu convite para a Saga dos Eneados, evento gratuito que vai falar sobre como eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E esse é o nosso assunto de hoje, hérnia de disco, mais uma vez. Bom dia, Mari, bom dia, Terezinha. Parabéns por vocês acordarem cedo, estarem prontos para ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão interessante. Hoje nós vamos falar sobre o descanso, o papel do descanso no tratamento da hérnia de disco. É bastante interessante porque hoje é domingo, né? E a gente usa domingo como um dia de descanso, um dia para, digamos assim, usufruir de tudo que você passou na semana anterior. Mas ele é o primeiro dia da semana, eu fico muito encucado, porque se ele é o primeiro dia da semana, não deveria ser o dia do descanso, deveria ser o dia do planejamento, né? No domingo a gente deveria planejar a nossa semana, e o descanso deveria ser no sábado, não sei. O fato é que os nossos ossos, as nossas células, elas precisam de descanso também. Vocês já ouviram falar a frase de que a criança cresce enquanto dorme? Isso não é só em relação à criança, mas a todo o músculo. Vamos considerar a musculatura como uma criança. O nosso corpo também se desenvolve quando está descansando. Mas ele só vai descansar se em um determinado momento ele cansou. Então a gente precisa dar as atividades para o nosso corpo, precisa colocar ele em intensidade, e aí você vai sair daquele nível de dor, passar para o nível sem dor, e depois você vai começar a ter uma resistência, você vai ganhar resistência. E quando você ganha essa resistência, você coloca o corpo em descanso. Quando você coloca o corpo em descanso, ele para de gastar a energia que você estava dando estímulos para ele. Quando você estimula o corpo a fazer um movimento e um exercício, ele começa a jogar energia para aquele local que você está dando estímulo. E aquele local que tem estímulo, ele se regenera. E quando você faz o descanso, é um dia, não precisa mais que isso. Um dia que você descansa é o dia em que você não movimenta a sua musculatura e naquele dia você vai receber naquele local a mesma energia que você recebia quando você estava em atividade. Olha que interessante. E aí o músculo, em vez de simplesmente gastar essa energia, ele vai se alimentar dela. E nesse alimentar é que ele vai crescer, ele vai eliminar uma série de dores. Então você precisa ter esse momento de descanso. Não sei se vocês já tiveram isso na vida de vocês, que vocês, por algum motivo, né? Vocês foram para uma academia ou fizeram uma corrida e depois daquela corrida fica doendo o músculo assim. E ele fica doendo por alguns dias. Ele fica doendo por alguns dias que são alguns dias que ele está se readaptando ao novo formato. Geralmente, quando acontece isso, de sentir dor, é porque o músculo não deu conta do movimento que você pediu para ele, e algumas fibras internas elas romperam. E é natural que depois que elas se rompem, em cada fibra que se rompe, se nasce 2 ou 3 no lugar, e o músculo então cresce. E aí para ele crescer, você precisa dar a ele um descanso. Por quê? Porque, como eu falei, se eu tenho uma atividade nos meus dedos aqui, se todo dia eu faço essa atividade nos dedos, eu passo aí 7 dias fazendo essa atividade nos dedos, e um dia eu paro, os meus dedos vão continuar recebendo a energia, porque eu dei ao sistema nervoso um sinal de me enviar energia sempre. E se você fizer esse movimento sempre no mesmo horário, o seu cérebro vai saber, bom, esse horário eu tenho que mandar energia porque ele vai mover, ele vai fazer exercício, ele vai fazer alguma coisa. E aí eu não faço naquele dia. Quando eu não faço, a energia que era para essa região, ela chega igual. Mas ela chega e como eu não movimento, não gasto a energia que chega,
eu alimento, eu vou nutrir essas articulações, vou nutrir os tecidos, vou nutrir a minha pele. Então, o papel do descanso no tratamento da hérnia de disco, e é isso que eu estou trazendo hoje. Bom dia, Sica. Acho que é isso, né? Cici, eu não consigo, vocês colocam os números no meio. Então, gente, quando a gente tem que saber, e isso foi descoberto depois de um longo tempo, né, do pessoal da educação física, dos esportes, principalmente os profissionais de esportes, que eles trazem para a gente essa realidade de quem está sempre colocando o corpo em um ápice, um máximo do desenvolvimento do corpo. E o esportista, o profissional do esporte, ele procura achar qual a melhor maneira de desenvolver aquela corrida, aquele ciclismo, aquele natação. Ele procura descobrir técnicas de ter um melhor desempenho. E quando se descobre essas técnicas, é feito estudos e é colocado em artigos. E esses artigos então vão se falando sobre os benefícios de diversas coisas. Mas os nossos avós já sabiam, né? Os antigos já sabiam que quando a criança dorme, ela cresce. E ela cresce enquanto dorme. E isso significa, se a criança cresce enquanto dorme, significa que você deve ter um momento, um dia pelo menos, em que você vai mudar a rotina e você não vai fazer o exercício que você fazia antes. Com um objetivo, o objetivo do não exercício é permitir que o corpo de vocês cresça. Um certo dia eu estava lá no lago, que tem um lago aqui próximo. Eu estava no lago caminhando e depois eu fui para a parte dos exercícios e eu estava lá me exercitando e aí converso com uma pessoa ou outra e tal, e aí eu conversei com uma delas que estava fazendo exercícios e tal, e ela me segue, provavelmente está assistindo aqui. E aí então ela começou a fazer caminhadas e exercícios, eu fui mostrando para ela os exercícios que ela tinha que fazer naqueles equipamentos que a gente tem nas praças. São equipamentos que, se você souber como usar eles, eles vão trazer um retorno muito bom. E ela vinha fazendo todos os dias. Aí eu indiquei para ela que ela deveria parar um dia durante a semana, um dia não fazer. Né? Porque a gente precisa dar esse descanso ao nosso corpo. E no momento do descanso é quando o corpo vai assimilar os nutrientes. É quando você vai obter os nutrientes. E é tão verdade essas coisas que olha só que interessante. Quando você faz academia, o objetivo da academia é aumentar a massa muscular. Né? Geralmente, né? Existem treinos que não é para aumentar a massa muscular, mas geralmente é isso. Você vai aumentando sua massa muscular, vai ficando grandão, o músculo vai crescendo, né? E à medida que ele vai crescendo, ele vai recebendo alimento. Quanto mais você faz exercício, mais você está requisitando, mais você está acordando o músculo, mais você está dando estímulos para aquela região do seu corpo. E à medida que você vai dando estímulos, o cérebro, o sistema nervoso vai entendendo que você precisa desse estímulo. Então é mais fácil, vamos dizer assim, você fazer exercício todos os dias, é mais fácil você conseguir fazer exercício todos os dias do que fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se você fizer todos os dias, isso entra numa rotina. E a rotina é boa, porque a rotina ela não pede para você pensar. Porque se você tem que pensar, entra outras coisas no cérebro e ele para de alimentar aquela região. Porque a ideia do cérebro é economizar sempre economia, tudo ele busca economia. Mas como você esteve sempre ativando o seu músculo, sempre fazendo algum tipo de exercício, quando você para de fazer exercício, aquela área vai receber a mesma quantidade de energia que recebia no dia anterior, porque o cérebro não tem como saber que aquele dia tu não vai fazer, sabe? É que nem tomar café da manhã, você toma sempre no mesmo horário, se um dia você atrasar, o estômago vai começar a pedir, o corpo vai começar a pedir aquele alimento, porque você tem um costume. Então esse pessoal que faz muita academia vai ficando fortinho, né? Vai ficando forte e tal. O músculo vai ficando definido. E nessa definição do músculo, se essa pessoa parar, ficar alguns meses, digamos que o cara fique lá
4 anos fazendo halterofilismo, movimenta, carrega peso e tudo. Se ele parar, o corpo vai continuar mandando energia do mesmo jeito que mandava antes. E aí quando ele para, o corpo recebe aquela energia e vai acumular energia. Tanto é verdade, isso tinha um amigo, quando nós fazíamos os nossos cursos lá, faz quase 30 anos isso aí. E ele era muito grande, assim, o cara parecia gordo, mas ele não era gordo. Ele chegava e dizia assim, olha, eu não sou gordo, ó, aperta aqui tu vai ver que eu não sou gordo. E aí ele me contou a história dele. E a história dele é assim, ele era halterofilista, ele fazia muito musculação, ele tinha um corpo muito bem definido, sabe aqueles caras muito, nossa, peitoral, tudo 100%. E nunca tomou bomba, nunca tomou nada assim. Só que ele parou. E quando ele parou, por ele estava fazendo uma atividade muito intensa, o corpo manda energia, já se preparando para gastar aquela energia que você diz que vai gastar, né? Senão não ia dar certo, né? Então tu acostuma o corpo a chamar essa possibilidade de energia. E ele fez isso, ele ficou uns 4 anos trabalhando o corpo dele, só que chegou um momento da vida dele que ele teve que parar, não pôde mais continuar a fazer, e quando ele fez isso, ele inchou muito. Por quê? Porque o corpo continuou mandando energia para as regiões e ele não queimou aquela energia, ele não fez aquela queima de energia. Bom dia, Loiva, tudo bem com você? Então, quando o corpo recebia aquela energia e não queimava a energia, ele não queimava a energia com o exercício, o corpo começou a desenvolver gorduras internas na musculatura. Por isso eu digo assim, as mulheres que fazem academia, fazem muita academia, enquanto estão fazendo academia, tá nos trinques. No que parou de fazer academia, vai engordar, vai crescer, tá? Vai crescer, e pior, porque antes de você fazer academia, você tem gordura por fora. Quando você para de fazer academia, a gordura vai para dentro do músculo, fica lá dentro, porque alimento que era lançado, que não consumiu, fica entre as fibras, e essa gordura para tirar não tem jeito, nem cirurgia não vai tirar isso. Então o que eu estou falando para vocês é a gente ter sempre durante todo esse período de trabalho na nossa coluna, ter um momento de descanso. E aí eu diz assim, então quer dizer que eu não vou fazer exercício durante aquele dia? Pode ter um dia que é o dia de não fazer um exercício. Como os nossos exercícios aqui, os exercícios que eu faço no meu método de exercício, são exercícios sempre muito leves, o fato de você não fazer um dia não vai fazer você inchar, né? Não vai fazer isso. Então, eu criei um exercício que ele tem o nome de descanso. É um exercício que você pode fazer todos os dias. E principalmente é um exercício que ele vai trabalhar muito essa parte do relaxamento e do descanso. É um exercício que eu vou mostrar na semana que vem, eu vou mostrar esse exercício, o exercício do descanso, que é o exercício que tira você da hérnia de disco, tá? que vai tirar dor, é um exercício que tira a dor da hérnia, ele faz uma descompressão vertebral, e eu chamo ele de exercício o descanso. Esse descanso que é importantíssimo para vocês. O corpo precisa ter um momento de descanso. Quando você aplica o descanso de uma maneira sábia, de uma maneira intencional, você faz com que o corpo se desenvolva. É aquela coisa que a gente sempre ouviu falar, né? A criança cresce enquanto dorme e os nossos músculos vão se organizar enquanto a gente descansa. A gente tem que criar esse momento de descanso. Que isso vai trazer para você uma revitalização da sua musculatura, a revitalização do seu corpo, que é um dia sem você colocar energia naquela região, um dia. Então é um dia pensado, você tem que ter esse dia pensado durante a semana. Todos os dias você faz exercício, mas você escolhe um dia que é o dia que você vai fazer o descanso. Nesse dia do descanso você pode fazer uma caminhada descontraída, você pode fazer coisas diferentes, modificar a sua atividade.
que é extremamente saudável para a sua musculatura do descanso. Nessa semana aqui, desde domingo, domingo passado, eu venho falando sobre diversos assuntos. Se vocês forem nas lives ali, vocês vão ver vários assuntos relacionados à hernia de disco. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque são lives de aquecimento. Que semana que vem nós vamos ter um evento chamado a Saga dos Herniados. E nesse evento eu vou ensinar como eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco. Eu vou falar primeiro sobre o que não fazer quando você tem crises de dor. Depois, num outro dia, eu vou falar sobre o que você deve fazer para eliminar essas crises de dor, qual é a maneira correta de fazer as coisas. E depois eu vou dar um passo a passo, o como fazer. Tá? Então você vai ter 3 aulas semana que vem que vai aprender isso tudo. E como participar, você clica no link da biografia e você pode participar e vir junto comigo e aprender todas essas coisas. Bom dia, Ana Cris. Bom dia, Vanderleia. Bom dia. Bom dia, Nani. Bom dia, Maria. Bom dia, Nobre Tamires. Achei isso que é isso. E aí, minha gente, como que a gente vai trabalhar descanso de uma vértebra? Como que a gente vai trabalhar descanso de um disco, né? Como que a gente vai trabalhar o descanso de uma coisa que está aí no meio? Há algumas maneiras de você fazer esse descanso. A importância do descanso é você pode se pendurar, por exemplo. Se você se pendurar, você vai gerar um descanso. Você pode deitar de uma maneira específica e fazer um descanso também, com as pernas para cima. E eu vou ensinar esse descanso na semana que vem, tá? Vou ensinar o exercício de descanso para vocês, para que a vértebra ela tenha um espaço para se desenvolver. E mais ainda, levando isso mais aprofundadamente, toda a musculatura precisa aprender a contrair e a relaxar. Toda a musculatura tem que aprender e você tem que ensinar o seu corpo a fazer isso. Você tem que ensinar o corpo a entrar em atividade e ensinar o corpo a descansar. Todas as manhãs eu acordo, acordo pelas 4h30, às vezes mais cedo, às vezes às 5 horas. Mas enfim, às 5 horas eu estou acordado. Eu tenho que ensinar o meu corpo a acordar às 5 horas. Ele não vai acordar por si assim. Eu tenho que dar esse ensinamento para ele. Porque o corpo nosso tem que estar a nosso serviço. E quando o corpo está a nosso serviço, ele nos obedece e a gente tem que dar as ordens, ele tem que obedecer. Mas quando ele tem dor, ele não está mais a nosso serviço e a gente tem que começar a obedecer o corpo. Aí quando você começa a dizer assim, eu vou dormir até mais tarde, você está deixando o corpo você está se deixando escravizar pelo corpo, tá? Então, quando você vai fazer qualquer exercício, o exercício ele tem que ter um momento de contração e um momento de relaxamento. Tudo tem que ser assim. Você tem que ter um momento de contração e um momento de relaxamento. Hoje é domingo, por exemplo, um dia que a gente tira para um descanso. Então, por que você não vai ter um dia de descanso para a sua atividade física? Você poderia ter um dia de descanso para a alimentação. Por exemplo, uma vez por semana, você não vai tomar café da manhã. Uma vez por semana. Faça isso. Você pode ter uma vez por semana que você não vai fazer um exercício. Você dá um descanso para o seu corpo naquele momento. E você troca um pouco a sua atividade, faz algumas outras coisas. E nesse dia, por exemplo, você pode ler um livro, você pode escutar algum vídeo interessante na internet, aprender alguma coisa, né? Mas o fato é que quando você dá esse start, essa parada, esse stop, né? Você dá um stop, parei. É como corrida, tá? Você tá correndo, não sei se vocês correm. Quando vocês correm, vocês estão correndo. Aqui a minha. Quando você está correndo e você para, o corpo continua querendo correr, continuar a correr, porque ele está botando energia nisso, na corrida. Então, quando você para, ele continua dando energia para a corrida. Aí chega um momento que ele para de dar essa energia para a corrida e ele estabiliza.
Quando ele estabiliza, você pode voltar a correr de novo. E essa questão do parar de fazer o exercício, de correr de novo, parar e correr de novo, parar e correr de novo, você ganha mais resistência. Como que eu posso explicar isso? Quando você está muito acostumado a comer sempre todos os dias no mesmo horário, e aí uma vez por semana você não come, né? Faz um jejum um dia. Naquele dia o corpo ele vai limpar, vai fazer uma limpeza, vai se reorganizar. As nossas vértebras, elas precisam desse descanso, tá? Elas precisam de um momento de descanso, que pode ser feito por exercício, um exercício único para descansar, ou pode ser feito por você deitar numa rede. Me perguntaram, acho que foi ontem que me perguntaram se quem tem hérnia de disco pode deitar na rede. A rede é uma das atividades mais gostosas que tem, e é quando a gente mais relaxa, né? Sentar numa rede. Até nem sei por que exatamente, mas tem agora aqueles suspensos, né? É como se fossem sofazinhos suspensos pendurados em cima. Sempre que você deita num negócio desse, você relaxa completamente. O que faz com que a gente tenha hérnia de disco? É a contratura muscular que vai puxando, né, puxando as nossas vértebras para baixo, elas vão puxando, e a gente precisa dar um relaxamento a essa musculatura. A gente precisa criar na nossa musculatura um momento de relaxamento. A gente precisa criar isso em quase tudo na nossa vida. A gente precisa ter esse momento de mais atenção para as coisas. E sim, tem que dar esse momento de tensão e tem que ter um momento de relaxamento. E o momento de relaxamento, o que acontece? Vou repetir, é o momento que o cérebro continua enviando energia para esse lugar, mas você não gasta. E aí, como você não gasta e o cérebro mandou energia, regenera, alimenta o espaço, tá? Digamos que você tem essa articulação que está deficiente. Aí você vai lá, todo dia você faz exercício com articulação. Lá faz um exercício, vou mostrar aqui, ó. Faz exercício com articulação todos os dias. Você faz 1 minuto desse exercício todos os dias. E aí você decide que no domingo você não vai fazer. No domingo, o cérebro manda energia para você fazer esse exercício, mas você não faz. Então, ele mandou nutrição para a sua articulação. A sua articulação não gasta, porque você não está fazendo exercício. E ela se nutre com a energia que chega até aqui. Falando de energia, mas no sentido de alimentos que vêm pela circulação sanguínea, né? Não vamos pensar aí que é nada assim do outro mundo, né? Não tem nada a ver com a energia elétrica, não tem nada a ver com a energia espiritual, não. É realmente nutrientes. Nutrientes é uma boa palavra. Então, quando você começa a fazer o exercício, seja qualquer que for, você vai colocando esse exercício aí, vai. Aí chega um momento que os nutrientes já estão sendo colocados lá antes de você fazer o exercício. Porque isso é importante você ter um horário para se exercitar, sempre igual, porque o cérebro se prepara para que aquele horário ele possa fazer isso, fazer o exercício. Aí você faz, ele manda nutrientes. No dia seguinte ele manda nutrientes e você faz. Ele manda nutrientes, ele vai mandando os nutrientes lá porque você estabelece horário, né? E aí esses nutrientes vão chegando. Naquele horário certo, lá vai e ele faz, tá? Quando você não fizer, ficar um dia sem fazer, os nutrientes continuam chegando, então vai nutrir a articulação e é um dia de recuperação da sua articulação. Então isso vai ser extraordinário, porque nesse momento, você está recebendo nutrição sem gastar essa nutrição, vai haver a nutrição e os ligamentos vão se fortalecendo, tudo vai se reorganizando e você vai tendo uma melhoria daquele movimento. É igual quando você faz aquele exercício que fica doendo a perna, tudo fica uns 2 dias assim, doendo, né? Depois de um tempo vai parando de doer e aí você percebe que o músculo está mais forte. Então tem muita gente que gosta de fazer academia até sentir essa dor aí. Só que tu não precisa disso, não precisa sentir essa dor para o músculo ir se adequando e melhorando, para ter força, você não precisa ter volume. E você não precisa ter volume no músculo para ele ter força, porque o músculo com muito volume também, ele fica muito tempo contraído e ele tem que aprender
a relaxar. Ele tem que aprender a ter também mobilidade, ele tem que aprender a ter alongamento. Não pode estar só contraído e você ficar só forte e tal. Ele tem que ter amplitude. Seu corpo tem que poder fazer essas coisas de movimentação. Porque senão ele vai ficar muito rígido, né? E a gente precisa ter esse momento do descanso. O momento do descanso, ele é extremamente importante. Hoje é domingo, né? E eu venho falar aqui para vocês de descanso. Aí você diz assim, eu gosto muito de caminhar e todos os dias eu caminho. Então escolha um dia para não caminhar. Você vai ver que naquele dia que você não caminha, você fica com vontade de caminhar, você não vai, mas aí o seu corpo entra num estado de relaxamento. Quando você voltar a caminhar no dia seguinte, você vai perceber que vai estar mais fácil de caminhar, porque você precisa dar esse choque de realidade no seu corpo, né? Você vai tranquilo, aí uma vez você coloca ele em uma atividade mais simples, mais fácil, mais relaxada. E ele vai ter esse descanso. Outras formas de entender a questão do descanso é dormir também. Você pode dormir um dia, você pode escolher, esse dia eu vou dormir. Nem todo mundo consegue isso, né? Se você está num ritmo de acelerado, aí você parar para dormir não vai dar tanto resultado. Mas é possível. Você pode determinar isso e você pode se organizar para que isso ocorra, para que você tenha um momento de descanso. Isso também mentalmente, você pode gerar descanso mental, você pode gerar descanso de várias maneiras. Quando você contrai uma musculatura e ela não chega ao seu máximo de tensão, às vezes ela fica contraída e essa contração vai trazer dor. Então a dor ela pode estar relacionada a duas coisas, a dor a uma inflamação e a dor à falta de descanso. Então se você usar o descanso como uma técnica para relaxar sua musculatura, usar o descanso para relaxar. E aí o dia do descanso você pode botar várias coisas no dia do descanso. Por exemplo, no dia do descanso você pode colocar um banho quente, você pode ir para uma piscina. No dia do descanso você tem que criar esse dia. Você tem que criar esse momento de usufruir das coisas. Porque o seu corpo, ele precisa sentir que tu gosta dele também, né? Não só exigir. É bom exigir do corpo, mas tem que dar a ele um momento de descanso. Eu estou há 30 dias correndo todos os dias e a gente tem um momento de descanso que vai ocorrer daqui uns dias. Porque isso tudo é um preparo, né? É um preparo que a gente está fazendo justamente para a Saga dos Herniados, que é um evento que vai ter semana que vem. Quem não se cadastrou ainda, clica no link da bio. Serão 3 aulas onde eu vou mostrar como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco, tá? São aulas muito boas, muito importantes. Eu já subi elas para as plataformas, lá estão todas prontas. Você vai poder assistir em qualquer horário, né? Em qualquer horário você assiste e vai ser tranquilo. Agora vamos falar sobre o descanso negativo, né? O descanso negativo é aquele que tu diz assim, você não pode se agachar. Nossa, como eu ouço isso aí. Você não deve se agachar. Só que a pessoa tem um banheiro em casa, né? Ela tem que sentar no vaso do banheiro. Quando tu senta no vaso do banheiro, tu tá te agachando. Quando tu vai sentar no sofá, não conseguiu se cadastrar, Maria? Já foi no link da bio, eu vou colocar aqui para ti, tá? Você tem que entrar nesse... Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Aí fica fixado aí, ó. Eu não sei se aqui você consegue clicar e acessar, mas se você entrar no link da biografia, lá na bio, lá no meu perfil, tem um link que você entra e se cadastra. Então, minha gente, quando
quando dizem pra gente assim, ó, você não deve se agachar, daí a pessoa, eu não vou me agachar. Aí o que você faz? Você não faz nada, você não vai para uma academia fazer agachamento, você não vai buscar um movimento, você não vai buscar nada que se mova. Esse é o oposto, é o contrário. Você está fazendo com que o descanso seja o comum e o movimento seja ofensivo para o seu corpo. Não sei se vocês entenderam, mas tem uma inversão aí. Só que você vai sempre se agachar. Você vai se agachar quando senta, vai se agachar, sentar e levantar de uma cadeira, quando deita na cama, quando vai no sofá, quando vai pegar uma coisa no chão. Você está sempre se agachando, sempre fazendo esse movimento de agachamento. Só que aí você está fazendo esse movimento de agachamento sem um objetivo. E a sua musculatura, quando está fraca, ela é uma musculatura que não está recebendo alimento, nutriente e nutrição. Então, o que você deveria fazer? Deveria criar intencionais movimentos de agachamento nos locais que você já se agacha. Por exemplo, quando você vai sentar na mesa para almoçar ou tomar o café da manhã ou jantar, toda vez que você sentar, senta e levanta 3 vezes. Como aqui agora, estou sentado aqui, né? Em vez de só eu vir aqui sentar, eu sento, levanto, sento, levanto, sento e levanto. Faço isso 3 vezes. Toda vez que eu for sentar, eu sento e levanto 3 vezes. E toda vez que eu for levantar, por exemplo, agora eu vou levantar, eu levanto e sento de novo. Levanto e sento de novo. Levanto e sento de novo. Eu estou fazendo um agachamento? Estou. Eu posso fazer isso no vaso do banheiro, posso fazer isso quando eu vou tomar um café da manhã, posso fazer isso no meu sofá de casa, eu posso fazer isso em vários lugares. E eu estou fazendo um movimento de agachamento e eu estou começando a produzir uma necessidade da musculatura por nutrientes. Você tem que exigir do seu corpo para que ele receba esses nutrientes, certo? E aí o dia que você não fizer isso, ou que você só senta e levanta, digamos que você saiu para almoçar fora e lá você não quer passar pela vergonha de sentar e levantar 3 vezes. Em casa você faz, mas fora não. Aí, nesse dia que você não faz, é o dia em que os nutrientes continuam indo para aquele lugar nutrir aquele músculo. Por isso que você chegar e dizer assim, você não vai se agachar, você não deve se agachar, porque agachar, você está com problema no joelho e não vai se agachar mais. Aí o que você está causando? Está causando uma redução de alimentação, de nutrição para o músculo. E você deveria fazer o contrário, deveria ter uma metodologia, deveria ter uma intencionalidade, né, em eventos que você já faz no dia, como esse que eu falei, de tomar o café. Toda vez que vai tomar o café, senta e levanta 3 vezes. Não é uma coisa que vai deixar você suando, não é uma coisa que vai fazer doer os músculos no outro dia, mas é uma intencionalidade que você vai acordando a musculatura e o sistema nervoso vai acordando. Poxa, ele está precisando do joelho dele. Porque se você mandar a mensagem, digamos, não faça agachamento e você começar a cada dia a parar mais e se mover menos, a musculatura ela vai reduzir de tamanho, vai reduzir de força e vai chegar um dia que você não vai realmente conseguir levantar do lugar onde você está. E só tem uma coisa que faz você ter mais força, é fazendo força. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Agora, se você intencionalmente faz força por 5 dias, um dia tu descansa, depois faz força por 5 dias, um dia descansa, força 5 dias, um dia descansa, o que você está fazendo? Você ativa o músculo, está ativando, para. Experimenta fazer isso. Façam aí em casa para vocês verem o que acontece. Ó, ativa, vai ativando, para. Sente o que acontece na mão quando você para. Continua uma vibração, continua recebendo nutrientes. Esse momento de descanso é o momento mais importante para o crescimento da sua musculatura, para o desenvolvimento da sua musculatura. Tá? Obrigado pelos lindos corações que estão me mandando aí. Aproveitem, façam a experiência, faz assim. Agora para, sente a mão.
ela está recebendo nutriente. Quando você começou a ativar a musculatura, você começa a ativar, ela vai ativando, você vai recebendo essa energia, recebendo força, nutriente para a mão, o sistema nervoso sente, né? Sente o estímulo, quando você para, ele continua mandando. E esse momento que está parado, que você parou e o sistema nervoso continua mandando, é o momento da nutrição. É o momento que o corpo se retroalimenta. É o momento da saúde. O momento de saúde não é quando você vai na fisioterapia, quando você vai na academia. O momento da saúde é o contrário. É quando você deixa de ir. Mas se você não for nunca, não vai adiantar não. Tem que ir com constância, uma constância diária, e um dia parar. Aquele dia que tu para é o dia da retroalimentação. Agora eu vou falar sobre musculação para vocês. Ontem foi uma enxurrada disso, porque eu falei sobre impacto na coluna. E ontem foi uma enxurrada de perguntas sobre musculação. Eu tenho hernia de disco, devo fazer musculação? Eu estou com dor, devo fazer musculação? Né? A dor é um sinal de que algo não está bem, que você está com um nível muito baixo de nutrientes, o seu corpo não está bem, você está em débito com o seu corpo. Você tem que primeiro consertar isso, ficar sem dor e depois ganhar resistência. E depois que você ganhou resistência, você vai para a academia. Então essa história de dizer assim, eu tô com dor no joelho e vou para a academia. Não faça isso, vai para a fisioterapia antes, depois vai para a academia. Academia é para quem, não só para quem está bem, mas para quem já tem resistência e quer melhorar. É um nível mais alto, tá? Senão você vai se lesionar na academia. Se você, por exemplo, está com a coluna toda torta e vai para a academia, você vai fortalecer a sua tortura. Tortura é bom, né? Vai ficar mais entorturado. E não vai ter o resultado que você gostaria. Então, quantas pessoas que lutam artes marciais e tudo e têm hernia de disco? Então, se o exercício realmente resolvesse o problema, você não teria essas pessoas com hernia de disco. Mas a hernia de disco não vem por exercício. Também a hernia de disco não é não fazer exercício. É fazer exercício da maneira correta, é ter coisas que você aprende sobre a hernia de disco. A gente aprende tantas coisas sobre o nosso rosto, nossos olhos, a nossa boca, os nossos dedos, mas lá dentro a gente ainda não sabe bem o que fazer, né? Então, na Saga dos Herniados, que vai ser semana que vem, quer dizer, já é, né? Essa semana, vai começar segunda agora, nessa segunda-feira. Quem entrou, quem já se cadastrou, quem se inscreveu, já recebeu algumas mensagens lá no WhatsApp e vai na segunda-feira receber o link para poder acessar a primeira aula da Saga dos Herniados. Então já segunda-feira agora já mando a partir das 8 horas da manhã, já vai ter, o pessoal já vai receber o link para acessar a primeira aula. Então você deve se cadastrar logo hoje, imediatamente, fazer o cadastro lá, para poder receber então as instruções de como assistir a aula. São aulas gravadas justamente para que você possa assistir em qualquer horário do dia, no conforto da sua casa, no momento de descanso. No momento de descanso você vai aprender um pouco sobre o que não fazer quando tem dor nas costas. E uma dessas coisas uma dessas coisas que o pessoal falou muito ontem, assim, nossa, eu quero ir para academia, eu posso ir para academia, eu tenho dor no joelho, eu posso ir para academia. Eu sempre digo o seguinte, você quebrou o braço, pode jogar vôlei? Gente, é meio óbvio isso, né? Meio óbvio, mas a gente não consegue enxergar esse óbvio. Então tem que ser dito, o óbvio tem que ser falado. Você geralmente faz essas coisas, né? Você se coloca numa situação assim, se você está com lesão de hernia. Geralmente é assim, a hernia de disco eu falei essa semana aqui sobre os sintomas, né? Os sintomas da hernia de disco. Se você não conhece os sintomas, volta ali, eu acho que foi na terça-feira que eu falei dos sintomas, né? E você aprende sobre os sintomas, você já vai saber, será que eu tenho hernia de disco ou não tenho?
E aí então você vai para academia. Você vai para academia e lá você vai fazer o quê? Não vai fazer fortalecimento muscular, você vai fazer força. E aí o que acontece? Às vezes você não consegue carregar seu corpo e você vai carregar outro corpo, que é o peso, né? Então, em vez de você querer carregar outro corpo, comece a aprender a carregar o seu corpo. E é isso que eu ensino e é isso que eu ajudo você a fazer, aprender a carregar o seu próprio corpo. Com pequenos exercícios, você deve ir estimulando o seu corpo aos poucos, para que você tenha sabor, que você goste do exercício, para que você se alimente com a felicidade do exercício, que você traga para você essa alegria de se exercitar. Então você deve trazer isso sempre junto contigo. Agora, você vai para uma academia, chega lá, tem lá um barulho de uma música que tu não gosta, aí chega lá, tem aquele monte de gente, aquele cheiro maravilhoso de suor, aí, sei lá, você vai para um aparelho, você não quer aquele aparelho, mas é o que tem, e sabe essas coisas? Às vezes você não está afim de fazer aquele tipo de exercício. Eu lhe pergunto, será que conhecer um exercício que faz em casa não seria melhor? E fazer em casa, será que... A outra pergunta, né, que o pessoal faz também. Será que fazer em casa eu vou conseguir fazer em casa? Eu acho que sim, eu acho que você vai conseguir. Principalmente quando algo é gostoso de se fazer. Quando o efeito daquilo que tu faz é imediato, traz um relaxamento, na minha opinião, o exercício tem que trazer relaxamento imediato. Ele não pode trazer dor, ele não pode trazer desconforto, ele tem que trazer alegria, felicidade. Claro que se você está num nível de dor lá embaixo, mal pra caramba, esses primeiros momentos são mais difíceis. Por isso você deve buscar um acompanhamento de alguém que te tire dessa caverna de dor, te coloque num nível sem dor, para você a partir daí começar a galgar, a subir os níveis, né? Você conseguir crescer mais com uma estrutura física, para que você possa usar o seu corpo e não o corpo usar você. Você não deve ser escravo do seu corpo nem da sua dor. Você tem que ter coordenação e orientação sobre o seu corpo. Você que tem que mandar e dizer o que o corpo vai fazer. Uma coisa que eu vi, ontem eu estava aqui no shopping e tem uma loja de coisas de exercício e tal, e tem uma mesa de ping-pong. O ping-pong é um tipo de exercício muito bom para quem tem hernia de disco. Eu vou contar por quê. Porque você coloca a atenção na bolinha e você esquece que está fazendo um movimento com as costas. Então por isso que é muito bom. Você tira a atenção da dor e aí você consegue fazer alguns movimentos. É muito bom isso. É muito bom. Então falamos hoje sobre a importância do descanso, né? Então descansem hoje, fiquem bem tranquilos, passeiem, usufruam da natureza, olhem para as coisas e tudo mais, né? Depois que vocês ficarem, descansar é permitir que a gente se alimente. O descansar é um alimento diferente, diferenciado. E na segunda-feira vai começar a Saga dos Herniados. Então, se você não se inscreveu ainda, você procura lá no link da bio e você pode acessar a Saga dos Herniados, se inscrever e chegar lá. Segunda-feira que eu vou mandar o link para vocês. Grande abraço, beijo no coração e a gente vai seguir adiante. Até mais!